vamos começar mais um novo conteúdo, né? Na última aula nós vimos sobre razão e proporção e o Teorema de Tales precisa muito desta revisão, né? Já que razão e proporção é um conteúdo que a gente vê lá no 7º ano, mas a gente precisa muito desse conteúdo na aplicação do Teorema de Tales. E aí, para isso, a gente fez essa revisão. Vamos começar falando agora sobre o Teorema de Tales, né? É o tópico 4, e aí, o que é o Teorema de Tales, né? O que diz o Teorema de Tales, na verdade? Se um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, como no exemplo aí, né? Os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais a seus correspondentes determinados sobre a segunda transversal. Então, nós dizemos, saiu aí, que essas razões, né, entre a primeira transversal e a segunda transversal, né, os segmentos formados por elas, eles são proporcionais. Então, como assim, né? Então, se eu tenho aí, ó, AB, deixa eu mostrar para vocês mais perto. Se vocês verem aí, né, de A até B é aqui, clicando no lugar errado. De A até B é até aqui, de B até C até aqui, AB é aqui, desculpa, a linha B', C', né? E o que a gente pode ver também? Que às vezes a gente pode até trabalhar assim, ó, AC ou então a linha C'. A gente pode relacionar todas esses segmentos aí, certo? Então, o que ele diz, o Teorema de Tales? Se você pegar essa relação, por exemplo, a gente tem AB, eu pego pares, né, segmentos de retas da primeira transversal, né? Você tá vendo que a primeira transversal é a M, essas, viu? E essa daqui, a M e N. Deixa eu só tirar para poder. Então, a gente teria aqui 2U. De B para C, nós temos quantos U's? 3 U's. De A' para B', nós temos 2 V's. E de B' para C', nós temos 3 V's. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar aqui, ó. E a gente vai poder perceber que, ó, isso aqui deu 2/3 igual a 2/3. Então, a gente consegue provar que esses segmentos são iguais, né? Formam uma proporção, né? Independente de seja, né, 2 U's e 2 V's, mas eles vão formar uma proporção, certo? Então, deixa eu só apagar para a gente ver no slide. Então, o que acontece? A gente tem aí, né, ó, 2 U's, 3 V's, 2 V's e 3 U's. E a linha C', ó, de A' até C', a gente... Eita, coloquei errado aqui, desculpa. Aqui não é U, não, é V. 2U, 5... Só quero falar U. 2V, 5V. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar aqui, né, ó, esse U com esse U, esse V com esse V. E nós vamos ver que deu 2/5 igual a 2/5, né? Então, deixa eu apagar aqui. Corto os U's, corto os V's. Então, nós teremos 2/5 igual a linha C', 5 vezes. Só é você contar aqui, ó, no desenho, você vai ver quantos vezes a gente tem e quantos vezes a gente tem de A' até C'. Vou fazer a mesma coisa, cancelar, eu vou ter 3/5 igual a 3/5. Vamos só ver lá no computador. Três quintos igual a 3/5. Olha, a gente poderia até fazer de outra maneira. A gente poderia pegar assim, ó. A gente poderia relacionar a linha B'. Deixa eu só baixar um pouco. Poderia relacionar a linha B' com a B.
certo? Porque aí agora eu tô vindo assim, ó. Nesse caso eu tava indo assim, né? Era de cima para baixo, né? Agora eu posso ir da direita para a esquerda, ou então da esquerda para a direita. Como assim, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar AB. Deixa eu como tá ruim de copiar. Deixa eu tentar virar o celular mais aqui. Eu poderia pegar AB com a linha B', e poderia pegar BC com B', certo? E daria também um C. 3 está para X, assim como 6 está para 18. Essa seria uma maneira. Mas se eu quisesse começar de baixo, se eu quisesse começar assim, X está para 3, começando aqui esse pedaço com esse. Eu pedaço 18 sobre 6. Poderia fazer isso também, certo? Então, eu poderia fazer o quê? Dividir, né? Aqui, ó, dividir por 6, 18 dividido por 6 dá 3, né? Então, ficaria x sobre 3 igual a 3 sobre 1. E eu ia fazer a continha aqui. Mas deixa eu só organizar aqui, que tá um pouco desorganizado. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Vamos lá. 3 está para x, assim como 6 está para 18. Então, eu vou dividir por 6 aqui. Vai ficar 3 está para x. 6 dividido por 6 dá 1. 18 dividido por 6 dá 3. Eu vou multiplicar. X vezes 1 é x. 3 vezes 3 dá 9. Então, x igual a 9. Atenção nisso, porque se ele multiplicar o lado errado, ele vai ter uma conta bem mais complicada. Veja, se você multiplicar assim, o x vai estar 8 vezes 4 vai dar 32x, né? Eu coloquei 32 aqui. 32x. Se você multiplicar esse lado, 12 vezes 2 dá 24x. Eu tenho que começar sempre do lado que tiver, é preferível começar do lado que tiver o maior valor. Então, quem que vai ser maior, o 32 ou o 24? O 32, então a gente vai começar do lado do 32, eu acabei apagando tudo, meu Deus. Então, vai ficar assim, ó, 2x mais 2 sobre 8 igual a 4x menos 12 sobre 12. Então, você vai fazer o quê? Começar do lado desse lado aqui, ó. Aí, você vai multiplicar 8 vezes 4, 32x. Aí, 8 vezes 12, 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16, vai a 1. 8 vezes 1 a 8, mais um 9. Então, menos 96. Aí, 12, agora vai multiplicar o outro lado. 12 vezes 2x dá 24x. E 12 vezes 2, 24. Vamos só ver, né? Tá aí, 2x mais 12 sobre 8. Aí, eu vou multiplicar cruzado, né? 32x menos 96 igual a 24x mais 24. Acabou já passando mais outro. Aí, o que foi que eu fiz? Eu botei letra de um lado, número do outro. Lembrando-se que quando a letra ou o número troca de lado, ele vai trocar de sinal. O 96 estava negativo. Ele passou para o outro membro com sinal positivo. O 24 estava positivo, passou para o outro membro negativo. Então, eu vou fazer só essa conta, né? 32 que tira 24 vai dar 12. 12 não, 8. É 8. Que, né, eu pensei que era
34 menos 22, 32 menos 24. É 8 e 96 mais 20, né? 90 mais 20 dá 110 e 6 mais 4 dá 10. 110 mais 10 dá 120. Então, a gente vai dividir agora, né? 120 dividido por 8, né? Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir aqui, né? 8 vezes 1, 8. Vai sobrar 4, baixa o 0. 8 vezes 5, 40. Então, teremos como resultado de x igual a 15. Ele poderia estar perguntando, né? Ele poderia botar aqui um valor A e aqui B e perguntar quanto é que mede de A até B. Aí você ia fazer 2 vezes x, que é 15, dá 30, mais 2, 32. Aí você ia fazer a mesma coisa do outro lado, se ele tivesse perguntado também esse segmento, quanto mediria, certo? Então, continuando. Sendo A, B e C paralelas, determine o valor de x. Aí, o que a gente vai fazer, né? Temos aí agora as retas paralelas ABC cortadas por duas transversais que são R e S. Só que essas duas transversais elas estão se cruzando. Aí a gente tem que prestar o máximo de atenção quando elas estiverem se cruzando. Por quê? A gente viu, né, que a gente escolhia, né? Pegava esse pedaço com esse na mesma linha. A gente tem que pegar na mesma linha, certo? Tem que prestar atenção a isso, né? Então, R é essa aqui, ó. E quem são os pedaços dela? X e 5. S é essa. A gente poderia descruzar, como diz, né? Descruzar elas. Em algumas questões eu peço até, mostra ao aluno que se eu descruzar, aqui fica 12 e aqui fica 4. Aí o 4 pedaço aqui é 5, ó. Tá vendo? Esse pedaço aqui 5 e aqui x. Então, eu acabava descruzando para poder mostrar que elas são três feixes de retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse pedaço com esse e vou pegar esse pedaço com esse. Veja, eu comecei do grande para o pequeno. Do grande para o pequeno. Então, eu vou pegar x está para 5, assim como 12 está para 4. 12 dividido por 4, né? A gente vai dividir 12 por 4. Então, eu vou dividir aqui por 4 e aqui por 4. 12 dividido por 4, 3. 4 dividido por 4, 1. Começo sempre do lado do x. X vezes 1 é x. 3 vezes 5, 15. Então, vamos lá. Aí, dividir, olha lá. Então, vou multiplicar cruzado e deu novamente o número 15. Mas se eu quisesse, será que se eu pegasse o contrário, né? Por exemplo, se eu pegasse o 12 com o x e essas retas aqui, ó, tá vendo essas, ó? São retas paralelas. Então, a gente tem agora mais uma, né? São 4 feixes de retas paralelas cortadas por duas transversais. Ele só fez assim, tá escondido aí o nosso teorema de Tales, né? Tá disfarçado. Mas, queira ou não queira, a aplicação do teorema de Tales é essa. Nós temos 4 feixes de retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui, viu? Aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra e aqui é outra. E essas são as transversais. Então, veja aqui eu tenho, na verdade era para vir mais para baixo. Aí vai ficar A sobre 100 igual a 1 sobre 5, né? 16 dividido por 8 dá 2, 10 dividido por 2 dá 1, 5. Aí eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado aí o produto dos extremos igual ao produto dos meios. 5A igual a 100.
Então, A vai ser 100 dividido por 5, que vai dar 20. Deixa eu só seguir pelo computador aqui. Vamos lá. Então, eu peguei, ó, o A com 100, né? Que é o que a gente tem aqui, ó. O A é esse pedacinho, o 100 é todo. O correspondente do A é 16 e o todo é 80. Aí, o que foi que eu fiz? Vou simplificar por... Eu já fui multiplicando cruzado. 80A deu 1.600. Aí, o que foi que eu fiz? Veja que tem várias maneiras de fazer, né? Eu simplifiquei e vamos ver se não vai dar 20. Vai ter que dar 20, né? Então, aqui eu corto os zeros, fica 160 dividido por 8, que dá 20. Então, eu fiz de uma maneira, depois fiz no computador de outra maneira. Então, já achamos o valor de A. Então, a gente já pode utilizar esse valor. Então, o A já pode ser usado. Então, onde eu tiver o desenho agora, olha, já botei lá uma situação. Então, A aqui já é 20, né? Então, veja que eu agora resolvi pegar o B com 28 e o A com 16. Só que aí eu tenho que saber que o A já é 20, né? Então, eu substituo o A por 20. Aí dá para simplificar por 4 aí, né? Divide por 4, vai ficar 5 em cima e 4 embaixo. Agora, não dá para simplificar mais, eu multiplico cruzado, né? 4 vezes B, 4B. E 28 vezes 5 dá 140. 8 vezes 5, 40. E 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. 140. Então, se eu quero achar o valor de B, só é dividir 140 por 4. B vai dar 35. Então, eu vou ter, multiplicando cruzado, 4 vezes C, 4C. 9 vezes 20 dá 180. Então, eu vou lá, C é igual a 180 dividido por 4, então C é igual a 45. Tá vendo que foi o valor exatamente que eu fiz, né? Somando 35 com 20 dá 55, para 100 falta 45, né? Foi os dois valores que a gente tinha, né? A é 20 e B é 35. Para 100 falta quanto? 45, certo? Aí vamos para o outro exemplo. Na figura está representada uma mesa de bilhar com 5 bolas, né? A, B, C, D e E. A mesa de bilhar está com essas bolas aí, formando esses dois triângulos, né? Ele disse que BC mede 50, CE mede 60, CD mede 75. Aí ele quer achar o valor quer achar a distância entre as bolas A e C, sabendo que AB e DE são paralelas. Aí a gente às vezes pensa que não tem teorema de Tales aí, mas eu vou mostrar a vocês que tem, ó. Aqui é uma reta, eu posso traçar uma reta aqui, vou mostrar a vocês, viu? Outra reta aqui e sempre começa no lugar errado. Outra reta aqui. Então, eu tenho 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais, certo? É como aquele exemplo que eu fiz para vocês na estante. Eles estão cruzados, né? Aí você vai lá. AC é o que você quer. Eu vou chamar aqui de X. CE mede 60. BC mede 50. E CD mede 75. Então, a gente tem que relacionar dessa maneira, nessa linha e nessa linha. Então, nessa linha, nós tem quem? X e 60. Então, X está para 60. E nessa linha, a gente começou de cima para baixo. 50 está para 75. A gente pode dividir aqui por 25 e aqui por 25. 50 dividido por 25 dá 2, então x sobre 60.
é igual a 2 e 75 dividido por 25 dá 3. Multiplicando cruzado vai ficar 3x igual a 120. Então, x vai ser 120 dividido por 3. X vai ser igual a 40. Certo? Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui, ó. Então, eu vou relacionar AC com CE, que é o que está nessa linha transversal, e BC com CD, que é o da outra transversal. Então, aí fica como? AC eu não sei quem é, a distância que eu quero, eu vou chamar de X, CE é 60, BC é 50 e CD 75. Aí eu vou dividir aqui por 25, vai ficar x sobre 60 igual a 2 sobre 3. Multiplicar cruzado, então vou ter que 3x é igual a 120, né? E x é igual a 120 dividido por 2, x é igual a 40 centímetros. Então, outro exemplo aí no nosso cotidiano, né, que a gente não percebe que tem 3 feixes de retas cortadas por 2 transversais, mas a gente tem escondido aí, né, esses 3 feixes de retas cortados por 2 transversais. Então, a gente pode aplicar o teorema de Tales, certo? E aí a gente acaba essa parte, eu acho. Isso, a gente acaba essa parte.